Vamos ver agora como que uma droga e os metabólitos da droga são excretados através da urina, a excreção renal. Então é importante entendermos como que ocorre a filtração renal. Então a filtração renal ela envolve três etapas. A primeira delas, então aqui nessa imagem, está sendo representado o túbulo renal, em amarelo aqui, e aqui entre os vasos, esses vasos vermelhos e azuis estão representando os vasos sanguíneos. Então a primeira etapa da filtração renal acontece aqui nessa região, na cápsula de Bowman, onde o sangue chega. Então o sangue chega nos rins através das artérias renais e quando chega aqui atinge a cápsula de Bowman, observe que forma um enovelado de vasos sanguíneos. Essa estrutura nós chamamos de glomérulo. E é aqui que vai acontecer a primeira etapa da filtração. Então essa filtração, por ser aqui no glomérulo, recebe o nome de filtração glomerular. Então, várias substâncias presentes na corrente sanguínea vão ser filtradas nessa primeira etapa, inclusive algumas drogas. Então essa filtração ela vai depender da pressão que o sangue, ao chegar aqui nessa região, vai exercer contra a parede, essas paredes celulares, aqui, essas barreiras celulares. Então, quando o sangue chega aqui, devido à pressão que ele vai exercer aqui nessa região, algumas substâncias vão ser filtradas. Então, quais moléculas de drogas e metabólitos podem ser filtrados aqui? Aquelas que estão na fração livre da corrente sanguínea. Lembrem que eu falei para vocês na aula lá de distribuição, no vídeo de distribuição de drogas, que a droga na corrente sanguínea ela pode estar ligada à proteína plasmática ou pode estar livre. Então é apenas aquela que está livre que vai conseguir ser filtrada nessa etapa. E é importante também que essa molécula não pode ser muito grande também, ela tem que ser pequena, baixo peso molecular. Então essa é a primeira etapa da filtração, inclusive muitas drogas podem ser filtradas nessa etapa. Então nesse caso, a molécula da droga vai atingir o interior do túbulo renal. Aqui dentro do túbulo nós temos um líquido que ainda não é a urina. Tá? Então esse líquido que está aqui é o filtrado, a gente chama de filtrado. Observe que depois esse vaso sanguíneo, ele sai aqui dessa região e depois se ramifica e envolve todo o túbulo renal. Tá? Então nós temos aqui o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle ou alça renal, túbulo contorcido distal e o túbulo coletor. Tá? Então, esse sangue, então, esses vasos sanguíneos, eles vão se ramificar, vão se envolver todo o túbulo renal e aí vai ocorrer a segunda etapa da filtração renal. Então, em todo esse percurso do sangue através desses vasos sanguíneos, vai ocorrer a segunda etapa da filtração que nós chamamos de secreção tubular. Então, conforme esse sangue vai circulando por esses vasos, vai ocorrendo transferência de algumas substâncias que estão na corrente sanguínea para o interior do túbulo renal. Então, aqui nesse caso, essa transferência, esse transporte, vai ser um transporte ativo, mediado por proteínas transportadoras, que vão retirar as substâncias que devem ser eliminadas através da urina, da corrente sanguínea, por intermédio dessas proteínas transportadoras presentes principalmente na membrana das células do túbulo renal. Então, conforme esse sangue vai passando aqui, substâncias vão sendo transferidas para o interior do túbulo. Então, isso vai acontecer em todo esse trajeto que eu falei aqui. Essa etapa é a segunda etapa da filtração, nós chamamos de secreção tubular. Então, muitas drogas vão ser excretadas por esse mecanismo. Quando chega aqui no finalzinho do túbulo distal, no túbulo coletor, vai ocorrer a terceira e última etapa da filtração renal. Então, essa etapa nós chamamos de reabsorção tubular. Então, veja só, eu disse que vai ser eliminada através da urina, através das fezes, ou seja, a droga vai ser eliminada, tanto a droga pode ser eliminada de forma integral, sem ter sofrido nenhum tipo de reação íntegra, ou os metabólitos. Então, quando um fármaco chega aqui nessa região, ele pode ser reabsorvido. Por quê? Esse líquido que está aqui dentro, ele é ácido. Se a droga,
quando chegar aqui, ela ainda não foi metabolizada. Então, a droga ela tiver caráter ácido, ela vai chegando aqui, predominar em sua forma não ionizada, na sua forma molecular, sem cargas, e estando na forma não ionizada, ela pode ser reabsorvida, ela pode voltar para a corrente sanguínea. Então, quando uma droga ácida chega aqui, uma parte dela vai ser eliminada através da urina, mas uma parte pode voltar para a corrente sanguínea e ser redistribuída pelo organismo, continuar promovendo seu efeito, até passar aqui de novo, e de novo, e de novo, até ser totalmente eliminada. Então, isso pode acontecer com qualquer substância ácida. Já uma droga alcalina, quando chegar aqui por esse líquido ser ácido, ela vai ficar ionizada e ela vai praticamente ser toda eliminada de uma vez. Então, drogas ácidas elas demoram um pouco mais para serem excretadas através da urina por causa disso. Ela vai ser, toda vez que ela passa aqui, uma parte dela acaba sendo reabsorvida. Nós podemos acelerar a excreção de uma droga modificando o pH dessa urina. Então, por exemplo, se um indivíduo sofreu uma intoxicação com fenobarbital, que é um fármaco de caráter ácido, quando ele chega aqui, esse fenobarbital chega nessa região, como ele também é ácido, uma parte dele sempre vai ser reabsorvida. Se eu quiser acelerar essa excreção, eu posso administrar bicarbonato de sódio na veia desse paciente. Isso vai fazer com que esse líquido aqui interno fique mais alcalino. Aí, de forma que quando o fenobarbital chegar aqui, ele é ácido, o ambiente está mais alcalino, ele vai se ionizar e uma vez ionizado, ele não consegue ser reabsorvido e vai ser mais rapidamente excretado através da urina. Então, isso pode ser manipulado terapeuticamente com algumas finalidades, por exemplo, um caso de intoxicação. Tá bom? Então é dessa maneira que a droga é excretada, as drogas, né, são excretadas através da urina.